Sola Escritura é a questão principal, é o princípio material da Reforma Protestante. Muita gente, quando lida com as diferenças entre o protestantismo e o catolicismo romano, acha que a maior diferença entre nós é a questão de Maria, a questão dos santos, quando a questão dos dogmas marianos e dos santos é apenas uma consequência de uma questão maior. E essa questão maior é justamente a questão da autoridade. Então, a sola escritura é o princípio do qual todos os outros derivam, né? Se você abandona a autoridade da escritura, você vai estar exposto a aceitar uma série de doutrinas, uma série de tradições que não fazem parte da fé apostólica. Nos debates com os católicos romanos, que eu tenho tido e que eu acompanho também outras pessoas tendo, eu vejo que a maior dificuldade é que, geralmente, os católicos romanos, eles refutam, entre aspas, eles batem num espantalho do que é a sola escritura. Eles geralmente não entendem esse princípio protestante, e geralmente eles criam um espantalho e refutam, entre aspas, esse espantalho. Então, eu queria começar dizendo, né, de forma bem clara, o que é a sola escritura. A sola escritura, se a gente pudesse reduzir a uma frase, isso é sempre perigoso, por isso que eu vou expandir um pouco mais, mas se a gente pudesse reduzir a uma frase, seria a frase de que a única regra infalível de fé. Eu queria chamar a atenção para esse ponto. Infalível. A Escritura é a única autoridade inquestionável. Por quê? Pela própria natureza da Escritura. A Escritura é a palavra inspirada de Deus. Se a Escritura foi inspirada por Deus, se ela foi soprada por Deus, segue-se que ela é infalível, ela não pode errar. Deus é um ser perfeito, ele não pode cometer erros. Faz parte da inspiração do Espírito Santo de Deus, ela simplesmente não contém erros. É isso que a Escritura é uma autoridade suprema e importante. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte, a sola escritura, da forma como ela foi enunciada e da forma como ela foi defendida pelos reformadores, não é, em princípio, uma negação da tradição. A gente não está afirmando que a escritura é a única autoridade. Os protestantes acreditam que a igreja tem sim algum tipo de autoridade. Nós acreditamos que a igreja tem autoridade para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus, que ela tem autoridade para administrar a ceia, para administrar o batismo, que ela tem, inclusive, autoridade para expulsar pessoas da igreja. Ela pode exercer, por exemplo, a disciplina eclesiástica. Inclusive, que as questões, que as controvérsias teológicas, a interpretação bíblica, o estudo exegético da Bíblia deve se dar dentro da igreja. O que muita gente diz não é que nós negamos qualquer tipo de autoridade da igreja. Da mesma forma, os protestantes têm suas próprias tradições. Eles subscrevem, por exemplo, o credo apostólico ou o credo de Nicéia. Os protestantes, por exemplo, também têm suas próprias confissões de fé. Então, quando a gente debate a sola escritura, não é que a gente está debatendo a existência de outras autoridades. O que a gente está debatendo é como que essas autoridades se relacionam. O que nós protestantes de fato afirmamos é que a escritura é a autoridade final, ela é o juiz supremo. A tradição é uma autoridade falível. A tradição pode estar errada, inclusive a tradição protestante. Por isso que até mesmo os nossos credos, as nossas confissões de fé, elas precisam estar submetidas à autoridade da Escritura. A mesma coisa se aplica ao magistério da igreja. A igreja tem um magistério, a igreja cristã tem a função de pregar o evangelho, porém, é um fato histórico e bíblico que a igreja pode errar, ela pode cometer erros. Por isso que nós rejeitamos a posição de Roma de que existe uma igreja infalível que é inquestionável. Nós acreditamos que até mesmo a igreja de Roma deve ser julgada segundo a Escritura. Até mesmo as doutrinas da igreja de Roma devem ser julgadas segundo a Escritura. E esse é um ensino, esse é um princípio que deriva claramente da Escritura, né? Do que a Escritura diz. Por exemplo, subjacente a essa ideia da sola Escritura, nós temos primeiro a ideia de que ela é a autoridade suprema, nós temos também duas ideias subjacentes, que é o que a gente chama de suficiência material da Escritura. O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que a Escritura contém todas as verdades que o cristão precisa acreditar para ser salvo. Tudo aquilo que um cristão precisa crer, precisa acreditar, precisa saber para viver em Cristo, para ser salvo e ter uma vida cristã plena, está contido na Escritura de forma explícita ou implícita. Esse é o ensino claro da Confissão de Westminster.
Outro princípio também que a sola escritura traz é o da suficiência formal, ou seja, essas verdades, elas não estão expostas na escritura de uma forma obscura, de uma forma que você precise de um magistério infalível para trazer essas verdades à tona. Elas estão expostas na escritura de uma forma clara, a escritura seria perspicaz, ou seja, ela apresenta essas verdades de forma que o homem comum, através do estudo da escritura e da iluminação do Espírito Santo, ele pode entender e ele pode aprender essas verdades. Então, é nesse aspecto que nós afirmamos que a escritura é suficiente, ou seja, ela tem todas as verdades que nós precisamos saber para ter vida em Cristo, todas as verdades dogmáticas que nós precisamos ter. Ela é uma autoridade inquestionável, ou seja, ela é a autoridade suprema sobre todas as demais, e ela também tem essas verdades de forma clara. Nós não estamos afirmando também, como muita gente pode acabar acreditando, que tudo na escritura é claro. Ou seja, existem, nós admitimos e claramente concordamos que existem pontos obscuros na escritura. Mas muitas vezes esses pontos obscuros da escritura são esclarecidos por pontos mais claros da escritura. É o que a gente chama de analogia da fé, ou seja, as partes mais claras da escritura, elas esclarecem as partes mais obscuras. E nenhuma verdade necessária para a salvação, nenhum artigo de fé que o cristão precisa aprender está entre os pontos obscuros da Escritura. Eu acho que é muito óbvio, mesmo para um católico romano, que quando ele lê a Escritura, ele consegue entender claramente que o Filho de Deus veio ao mundo, que Jesus Cristo era Deus, que ele veio salvar a humanidade de um estado de pecado, que nós somos salvos pela graça, que nós precisamos crer em Cristo, que nós precisamos seguir uma nova vida de santidade, que a própria Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, são todas verdades que estão claramente expostas na Escritura, que um cristão deve acreditar. Então, a questão é, muitas vezes os católicos perguntam, mas onde está a sola escritura na Bíblia? Ou seja, a sola escritura é um princípio que é derivado de tudo que a Bíblia diz sobre a própria escritura. Você não vai encontrar, por exemplo, uma frase das cartas de Jesus, olha, vocês devem acreditar na sola escritura. Muitos católicos chegam ao ponto de requerer da nossa parte. Assim como você não encontra na Bíblia uma frase dizendo que Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam uma trindade. Mas a Bíblia ensina uma série de coisas, ou seja, ela traz uma série de informações, que a implicação de todas essas informações que ela traz é a sola escritura. Torinho, só te pedir um favor, tem como você desligar o seu áudio? Você está dando eco? Tem. Deixa eu procurar aqui onde é. Eu acho que tem um microfonezinho que você usa para desativar. Aí, valeu. Agora está melhor. Então, nós temos passagens bíblicas, por exemplo, como Timóteo, né? Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, em que Paulo fala da Escritura como aquela que vai habilitar o homem de Deus para praticar toda boa obra. Se você for olhar o texto grego desse versículo, você vai ver que a ideia que Paulo quis transmitir é justamente que a Escritura torna o homem de Deus capaz, torna o homem de Deus equipado para toda boa obra. Paulo tinha claramente em mente aqui a ideia da suficiência material da Escritura. Nesse mesmo versículo, a gente também tem a ideia da suficiência formal, porque se você for ver nos versículos anteriores, Paulo diz o seguinte para Timóteo: Timóteo, você sabe as sagradas letras desde a sua infância. Nós sabemos, a partir da pesquisa bíblica, que Timóteo provavelmente aprendeu as sagradas escrituras com a sua avó. Então, veja bem, se Timóteo, quando ainda era criança, conseguiu aprender essas verdades da Sagrada Escritura, e ele não tinha nenhum apóstolo para acompanhá-lo, ele não tinha absolutamente nenhum magistério infalível para guiá-lo, por que então a sola escritura não seria formalmente suficiente? Essa é uma questão que eu acho que o paradigma católico, da necessidade de um magistério infalível para que nós aprendamos essas verdades da escritura, falha. Porque se nós formos analisar o tempo da antiga aliança, eles não tinham nenhum magistério infalível à disposição deles. Como é que os judeus do século I, por exemplo, poderiam saber quais são os livros da Bíblia e qual que é a interpretação correta da Bíblia? Eles simplesmente não tinham um magistério infalível para apelar. Os católicos poderiam dizer, então, bom, mas então eles não podiam saber qual que é a verdade da Escritura? Isso foi muito claro, ou seja, com os fariseus, a gente responsabilizava os fariseus teriam uma correta escrituras. Ele dizia
ele diz por várias vezes que os fariseus erravam por não conhecerem as Escrituras, que o povo errava por não conhecer as Escrituras. Ou seja, se eles não tinham um magistério infalível à disposição, e Jesus Cristo diz que eles poderiam saber aquelas verdades, que eles poderiam estudar a Escritura e aprender as verdades divinas, segue-se então que a Escritura era suficiente formalmente, pela sua própria natureza. Quando os católicos, por exemplo, dizem que a Escritura não é suficiente formalmente, que ela é muito obscura, que ela não é perspicaz, eles, na verdade, estão colocando a própria essência do magistério apostólico. A Escritura nada mais é o resultado do magistério exercido pelos apóstolos. Se você diz que a Escritura não é perspicaz, você está dizendo, em outras palavras, que os apóstolos não fizeram um bom trabalho. É óbvio que quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, ele estava pressupondo que os irmãos da igreja de Corinto poderiam entender a carta que ele escreveu. Quando João, por exemplo, escreve o evangelho dele, no final do evangelho ele diz o seguinte: muitos sinais e milagres não foram aqui registrados, mas esses foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que para vocês tenham vida em nome dele. O que João está dizendo? João está claramente pressupondo que aquela comunidade para a qual ele estava mandando aquele evangelho, quando eles tivessem acesso àquele evangelho, eles poderiam, aquela comunidade, entender o que estava sendo escrito ali. E o que estava escrito no evangelho de João era suficiente para que eles crescem em Jesus e para que eles tivessem vida em Jesus Cristo. Ou seja, João está dizendo o seguinte, que se você leva em conta somente o evangelho de João e as escrituras hebraicas para a qual a comunidade ele estava enviando já tinha acesso, só isso já seria suficiente para que eles crescem em Jesus Cristo e tivessem vida em seu nome. Se o evangelho de João e as escrituras hebraicas eram suficientes para que as pessoas crescem, o Novo Testamento, que é um acréscimo maior ainda, ou seja, você tem várias outras cartas expondo as mesmas doutrinas do evangelho de João com diferentes ênfases, como é que o Novo Testamento, em adição ao Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, não poderiam ser suficientes? Como é que eles ainda podem faltar alguma coisa que nós precisamos crer para ser salvo, como muitos apologistas católicos defendem? Então, assim, a ideia de que a Escritura ela é formalmente suficiente, ela é totalmente presente no Novo Testamento. Um versículo que eu acho que é cristalizador dessa posição, que falam de Bereia. Ou seja, os bereanos foram elogiados pelos apóstolos porque eles receberam a pregação apostólica. Mas eles não apenas receberam a pregação apostólica, eles testaram a pregação apostólica. Eles compararam a pregação apostólica com as escrituras hebraicas que eles possuíam. Foi elogiada pelos apóstolos. Como é que se o livre exame é um erro, né, se nós não temos a capacidade de examinar livremente as escrituras e chegar às verdades divinas, como é que os bereanos, ao exercerem o seu livre exame, foram elogiados por isso? Se os apóstolos se eles pensassem como os católicos romanos pensam, os apóstolos teriam que ter condenado essa atitude do livre exame dos bereanos como uma atitude herética. Então, esse versículo está claramente pressupondo isso. Um outro ensino bíblico que só faz sentido se a escritura for formalmente suficiente é a ideia de que nós temos que testar os mestres. A escritura, por várias vezes, diz que nós temos que testar os ensinamentos que nós recebemos dos nossos mestres para saber se esses ensinamentos condizem com a palavra de Deus. A questão é, se você não pode exercer o seu livre exame, como é que você vai poder testar o seu mestre? Ou seja, você tem que obedecê-lo, você teria que obedecê-lo incondicionalmente. Não faria nenhum sentido que os apóstolos nos dissessem isso, nos ensinassem isso, se nós simplesmente não podemos comparar o que a igreja ensina com aquilo que a Escritura ensina, com aquilo que a palavra de Deus ensina. Um outro problema também, com a noção de autoridade, ou seja, com as objeções que geralmente são apresentadas na sua Escritura, é que você não tem na própria Escritura a ideia de uma igreja infalível. A Escritura não ensina em nenhuma das suas páginas, o Novo Testamento não traz nenhuma das suas cartas ou evangelhos qualquer ideia que diga que uma igreja infalivelmente iria manter a doutrina pelos séculos dos séculos. Pelo contrário, todo o quadro pintado pelo Novo Testamento é da possibilidade de as igrejas apostatarem, inclusive a igreja de Roma. Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos, ele diz que os romanos, ele faz uma analogia bem interessante, ele diz que os judeus eram a oliveira brava e os romanos eram a oliveira enxertada. Se os judeus, que tinham uma aliança com Deus, que eram um povo de Deus, foram cortados da aliança, aqueles que não reconheceram a Cristo foram cortados da aliança,
quanto mais os romanos, os gentios, ali prefigurando todos os gentios, seriam cortados se eles não perseverassem na verdadeira fé. Então, todo o Novo Testamento, ele parte do pressuposto que as igrejas podem apostatar. Muitas das cartas escritas pelos apóstolos foram escritas para igrejas que já estavam apostatando na fé no século I. A heresia já estava infiltrando na igreja já no período dos apóstolos. Não há absolutamente nenhuma razão, nós não temos absolutamente nenhuma evidência de que qualquer apóstolo tenha ensinado que algum sucessor, que alguma autoridade infalível pós-apostólica manteria a doutrina infalivelmente. Existem duas passagens na Escritura em que a ausência desse ensino é especialmente relevante. Em Atos capítulo 20, nós temos um momento muito interessante, quando Paulo está se despedindo dos líderes da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo. Paulo solidificou aquela igreja e lá pregou por mais ou menos 3 anos. E ali ele já tinha consciência que ele não veria mais os irmãos de Éfeso. E nesse momento que ele vai se despedir da igreja de Éfeso, ele diz algo muito interessante. Ele diz, olha, tenham cuidado, porque entre vocês mesmos, ele está falando dos líderes da igreja, entre vocês mesmos surgirão lobos vorazes que irão perverter a sã doutrina, que não terão pena das ovelhas. Ou seja, Paulo está falando dos homens que ele escolheu. Ele está falando daqueles homens que ele colocou como líderes da igreja, mas ele está dizendo, esses homens podem apostatar. Esses homens podem perverter a doutrina. E o que Paulo diz? Né? Se Paulo fosse um católico romano, mas fiquem tranquilos, na igreja de Roma, né, o sucessor de Pedro, olhem para ele, sigam o bispo de Roma, ele vai ser o antídoto contra os falsos mestres. Se vocês seguirem o bispo de Roma, lá vocês estarão seguros, lá a doutrina será sempre pura. Mas não, ele não fala isso. O que ele diz? Ele diz, eu lhes encomendo a palavra que eu preguei para vocês dia e noite. Ou seja, Paulo aponta não para uma autoridade pós-apostólica como a garantidora da doutrina, mas ele aponta para a doutrina que ele pregou. Ele exorta aqueles irmãos de que eles se mantenham firmes na doutrina que foi pregada pelo apóstolo. Porque mesmo na igreja vão surgir falsos mestres. Mesmo na igreja, alguns vão perverter essa doutrina. Então, esse é um momento em que, claramente, a ideia de um papado teria que ficar relevante na Escritura. Se os apóstolos crescem num papado, se a igreja primitiva, se os pais da igreja acreditassem em algo como um papado, que existia uma autoridade infalível, que seria a âncora segura da igreja, isso seria muito claro nas disputas que a igreja teve com os hereges. Só que eles nunca apelam para um bispo infalível. Eles sempre apelam o quê? Para a doutrina. Para a doutrina que a igreja recebeu dos apóstolos. Isso é claramente muito óbvio quando a gente lê pais da igreja, por exemplo, como Tertuliano e Irineu, que combateram os gnósticos. Então, a questão é, como que essas autoridades se relacionam? Nós, protestantes, acreditamos que há uma hierarquia de autoridades. A igreja exerce autoridade, a tradição exerce autoridade, mas nem a igreja nem a tradição são inquestionáveis. Tanto a igreja como a tradição devem ser submetidas a uma autoridade maior, que é a autoridade da Escritura. Eu acredito que, nesse ponto, alguns católicos romanos, eles confundem autoridade com infalibilidade. Eles acreditam que algo só pode ser autoritário se for infalível. Mas a própria Escritura enumera uma série de autoridades que, por sua própria natureza, não são infalíveis. Por exemplo, a Escritura fala claramente da autoridade do Estado. Alguém em sã consciência acha que o Estado é infalível? Paulo fala que nós devemos seguir o magistrado civil. Alguém acredita que, quando Paulo disse isso, ele estava dizendo que o magistrado civil deveria ser seguido inequivocamente? Ou seja, nós devemos confiar no magistrado civil de forma inquestionável? Óbvio que não. Se o magistrado civil for contra a Escritura... Ei, Bruno. De Deus, e o que é interessante é que a Escritura... Ei, Bruno. Sim. E o que é interessante é que a Escritura diz que essa autoridade também foi instituída por Deus. Exatamente. Não é uma autoridade... Né? Então, quer dizer, o cara, eu estou aqui porque Deus me instituiu, sim, meu querido, mas você não é infalível, não. Exatamente. Esse é o ponto. A autoridade instituída por Deus não implica infalibilidade. Outro tipo de autoridade que a Escritura claramente ensina é a autoridade. A Escritura fala que nós devemos obedecer aos nossos pais. Só que se o seu pai disser amanhã, meu filho, você vai ter que se converter ao islamismo, você simplesmente vai pensar, nossa, então eu vou me converter ao islamismo? Óbvio que não. Então a própria Escritura traz essa ideia que a reforma protestante recuperou de uma hierarquia de autoridades. A palavra de Deus exerce a autoridade suprema sobre as demais.
Muitos católicos, então, eu acho que eles podem pensar da seguinte forma, eles podem objetar, não, tudo bem, mas eu não acredito que a doutrina apostólica está restrita à Escritura, ou seja, você teria um corpo de doutrinas que não foram registradas na Escritura, mas que foram preservadas pela Igreja através da tradição. Bom, essa ideia tem dois problemas. Primeiro, ela carece de apoio apostólico. Nenhum apóstolo ensinou que alguma igreja preservaria uma doutrina. E aí eu tenho certeza que muitos católicos vão citar aquele texto de Tessalonicenses, onde Paulo fala para os irmãos de Tessalônica que eles deviam permanecer firmes na pregação de Paulo, não só a pregação por epístola, mas por palavra. Deixa eu só fazer um esclarecimento a respeito disso. É óbvio que os apóstolos pregavam oralmente. É óbvio que os apóstolos não pregavam apenas por escrito. É óbvio que os irmãos que estavam no século I ouvindo Paulo pregar, eles tinham que obedecer tanto a pregação oral como a pregação escrita. A questão é, como é que você hoje pode saber o que Paulo pregou no século I? É aí que entra uma questão crucial nesse debate entre católicos e protestantes. Os católicos estão sempre falando de uma tradição, a tradição, mas beleza. Vamos colocar isso na mesa, então. Me mostra que tradição é essa. Você pode nos trazer esse corpo de doutrinas que os apóstolos não registraram em nenhum momento na Escritura, mas que foi preservado pela Igreja? É aí que começa o problema. As doutrinas católicas, e aqui eu poderia citar um bom número de historiadores e teólogos católicos, em apoio ao que eu vou dizer, mas muitas das doutrinas católicas, principalmente as mais distintas, como o papado, infalibilidade papal, os dogmas marianos, eles não podem ser rastreados até o período apostólico. Você simplesmente não tem absolutamente nenhuma evidência que um apóstolo ensinou, por exemplo, que a virgindade perpétua de Maria era um artigo de fé. Você não tem absolutamente evidência alguma que um apóstolo ensinou que a assunção corpórea de Maria é um artigo de fé. Você não tem nada disso. Então aí entra uma questão, que eu diria que é a questão do ônus da prova. Se você diz que existe algo a mais, que nós somos obrigados a acreditar como artigo de fé, que nós somos obrigados a crer para sermos salvos, você precisa demonstrar que esse algo a mais teve origem nos apóstolos. E quando a gente estuda a história da igreja, quando a gente começa a estudar como as doutrinas católicas foram se desenvolvendo ao longo da história, o que a gente percebe é que se tratam de inovações. A Assunção Corpórea de Maria, só para tomar um exemplo, eu sei que não é aqui o objeto do Hangout, mas é só para exemplificar, você não tem absolutamente nenhuma testemunha que afirme que Maria foi assunta aos céus nos primeiros 4 séculos da igreja. Nós estamos falando de um período de 400 anos. Durante 400 anos, você não tem absolutamente nenhuma testemunha patrística que fale disso. Como é que isso poderia ser um artigo de fé? Como é que isso poderia ser um dogma da igreja que ninguém soube, que ninguém sabia, que ninguém falava? Muita gente pode dizer, então, que simplesmente os pais da igreja não registraram isso, que não era, assim, eles simplesmente esqueceram de registrar, ou seja, é uma tradição secreta. Só que a gente percebe que ao longo da história, os pais da igreja falaram por assunto aos céus, falaram de Enoque, que também foi assunto aos céus, ou seja, eles falam de vários personagens bíblicos que foram assuntos aos céus, mas eles se esquecem simplesmente de falar daquilo que seria um dogma que todos os cristãos, mesmo os teólogos, eu poderia citar aqui um famoso mariologista chamado Junip Carroll, ele diz justamente isso. Se você for procurar evidência histórica, você vai chegar à conclusão que não há fundamento histórico para você acreditar na Assunção de Maria. Aí ele faz uma distinção muito interessante. Ele diz, mas a teologia católica, ela não se baseia apenas na história. Ele diz o seguinte, que nós temos que acreditar, ou seja, o fundamento pelo qual nós acreditamos que Maria foi assunta aos céus, não são as evidências históricas, mas é o ensino da igreja. Ou seja, você tem que acreditar nisso, mesmo que você não tenha evidência bíblica alguma, mesmo que você não tenha evidência histórica alguma, você precisa acreditar nisso porque a igreja ensina. Então esse é o ponto. Você não tem hoje, a única fonte que você tem hoje à disposição para saber confiavelmente o que Paulo pregou, o que Jesus pregou, ou o que qualquer outro apóstolo pregou, são as escrituras sagradas. Você não consegue confiavelmente determinar qualquer outro fato, qualquer outra doutrina. Você não consegue trazer qualquer outra parábola que Jesus ensinou sem apelar às escrituras sagradas. Essa atitude não é uma atitude apenas dos protestantes do século XV. É simplesmente falso a alegação católica
de que a igreja sempre acreditou na insuficiência material ou formal da escritura, aí chegaram os protestantes no século XV e trouxeram uma doutrina diferente. Isso não é verdade. Os pais da igreja, do século II, século III, século IV, século V, eles acreditavam piamente na suficiência material das escrituras. Eu gostaria até de citar um historiador muito conhecido, o cardeal Yves Conga, que podemos admitir só a escritura no sentido de uma suficiência material das escrituras canônicas. Isso significa que a escritura contém, de uma forma ou de outra, todas as verdades necessárias para a salvação. Quem está falando isso é um teólogo católico romano, um cardeal. A posição pode reivindicar o apoio de muitos padres e teólogos primitivos. Tem sido e ainda é defendida por muitos teólogos católicos modernos. O que é uma questão interessante, e nesse sentido eu acho que a apologética católica é extremamente defasada, é que ela não está afinada com o que os historiadores e os teólogos católicos romanos têm dito atualmente. A ideia da suficiência material da escritura é hoje defendida por uma ampla gama de teólogos católicos. O problema para esses teólogos e para o católico romano é que o ensino histórico da igreja romana é que a escritura é insuficiente. Karl Rahner, por exemplo, um famoso teólogo católico romano, diz claramente que o Concílio de Trento, aquele concílio antiprotestante, né, como reação à reforma, ele claramente dogmatizou a posição de que a tradição é um corpo de doutrinas extra-bíblico. Ou seja, a igreja afirmou num concílio supostamente infalível que a tradição é um corpo de doutrinas extra-bíblico. Porém, os pais da igreja, que nós analisamos no século II, III e IV, claramente defendiam a suficiência material da escritura. E eles não defendiam apenas a suficiência material, eles defendiam também a suficiência formal. Uma ideia que a gente vai ver muito presente nos pais da igreja é a seguinte: a gente percebe que os críticos pagãos do cristianismo, eles costumavam dizer que a escritura era um documento pouco sofisticado filosoficamente, que a linguagem da escritura era rude, a linguagem da escritura era bárbara. O que os pais da igreja respondiam para os críticos? Eles respondiam que Deus, na sua sabedoria, escolheu utilizar uma linguagem simples para que a escritura fosse clara e acessível. Ou seja, fazia parte do projeto de Deus que a escritura fosse escrita de uma forma que ela fosse acessível aos cristãos, para que elas fossem simples e elas fossem claras. Então, essa é uma ideia que a gente poderia, por exemplo, encontrar em muitos pais da igreja. Tem uma citação que eu gostaria de trazer de Basílio, que é um pai da igreja do século IV, que é muito clara. Ele diz o seguinte: ele está falando para o interlocutor, ou seja, alguém que pediu a ajuda dele para entender os textos da escritura, e ele fala o seguinte: como você usufrui das escrituras, não necessita nem de minha ajuda, nem da de ninguém para ajudá-la a compreender o seu dever. Você tem o conselho todo suficiente e orientação do Espírito Santo para levá-lo, que é certo. Basílio não estava se comunicando com o Papa ou com o bispo da igreja, ele estava se comunicando com um cristão leigo. Ele está dizendo o seguinte: olha, para você entender a escritura, você não precisa nem de mim. Você tem a própria escritura, que é suficientemente clara, e a orientação do Espírito Santo para iluminar a sua mente. Quando a gente olha, por exemplo, Jerônimo, que é um pai da igreja também do século IV, ele vai dizer o seguinte: se vocês querem clarificar as coisas em dúvida, ide à lei e ao testemunho da Escritura. Ou seja, se você tem uma dúvida, vá ao testemunho da Escritura. Fora dali, estáis na noite do erro. Fora da Escritura, você não tem certeza, você não tem um argumento infalível. Nós admitimos tudo o que está escrito e rejeitamos tudo o que não está. E aí vem a frase final que demonstra claramente que, para Jerônimo, a tradição estava submetida a uma autoridade maior, e essa autoridade maior era a Escritura. As coisas que se inventam sob o nome de tradição apostólica, sem a autoridade da Escritura, são feridas pela espada de Deus. Veja bem, o que Jerônimo está dizendo é justamente o que nós, protestantes, tomamos como tradição. Nós não negamos o valor da tradição, nós não negamos a autoridade e a utilidade da tradição. O que nós afirmamos é que a tradição precisa ser submetida à Escritura. Se uma igreja particular decide pregar algo como parte da tradição apostólica, e essa tradição apostólica não pode ser derivada da Escritura,
e ela não é compatível com aquilo que a Escritura ensina, nós simplesmente temos que rejeitar essa tradição. Essa posição foi, por exemplo, claramente adotada por Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo contendia com os fariseus apelavam a uma suposta tradição. Qual foi a resposta de Jesus para eles? Jesus disse, olha, vocês anulam a palavra de Deus com as tradições dos homens. Aí o católico romano, eu já vi muitas respostas de católicos romanos sobre isso, eles simplesmente dizem, não, mas essa era uma tradição errada. A tradição da igreja é a tradição certa. Mas a questão é, como é que você vai saber qual que é a tradição certa? Se você eleva a tradição ao mesmo status que a palavra de Deus escriturada, você simplesmente não tem mais como julgar a própria tradição. Você precisa de um juiz, você precisa de um critério para julgar a tradição. E este critério é fornecido pela pregação de Jesus Cristo, que foi trazida pelos apóstolos e que eles registraram na Escritura. O magistério, a mesma coisa, a mesma atitude a gente vê com relação aos pais da igreja, no que concerne ao magistério. Os pais da igreja, eles não acreditavam num magistério infalível. Eles não acreditavam que houvesse um bispo que, em sua particularidade, poderia infalivelmente dirimir as controvérsias teológicas. Essa posição ela é muito clara, por exemplo, em Agostinho. Agostinho, por exemplo, diz o seguinte, quem é que se submete à divina escritura, senão aquele que a lê ou ouve piamente, submetendo a ela como a autoridade suprema, ou seja, ele está dizendo que a escritura era a autoridade suprema. É óbvio que Agostinho acreditava na autoridade da igreja. É óbvio que Agostinho acreditava na autoridade da tradição. Mas o que ele estava dizendo é que essas duas autoridades são subordinadas à autoridade da escritura. Ele diz ainda, no seu debate com Jerônimo, deixemos que sejam removidas de nosso meio as coisas que citamos uns contra os outros. Não com apoio nos livros canônicos divinos, mas de outras fontes qualquer. Ou seja, ele estava dizendo justamente isso. Olha, você pode citar um pai da igreja ao seu favor, eu posso citar um pai da igreja, você pode citar um concílio ao seu favor, eu posso citar um concílio ao meu favor. Vamos àquela que é a autoridade final, que é justamente a escritura canônica, porque a escritura canônica tinha supremacia em relação às outras autoridades. Mas o que então era a tradição? O que os pais da igreja entendiam como tradição? Geralmente, quando os católicos falam sobre... Quando eles tentam refutar a sola escritura usando a patrística, eles trazem uma tonelada de citações onde os pais da igreja falam de tradição. Como a simples menção à tradição, como o fato de os pais da igreja usarem a tradição, fosse por si só uma prova de que eles não eram sola escrituristas. Acontece que, para os pais da igreja, a tradição não era composta de doutrinas extra-bíblicas. Eles acreditavam que a tradição nada mais era do que um ensino histórico da igreja. Era aquilo que a igreja vinha ensinando desde o início. E esse ensino, necessariamente, ele precisava ser consistente com o que a Escritura dizia. Jerônimo deixou bem claro, se você invoca a tradição da igreja, o ensino histórico da igreja, mas essa tradição não tem apoio bíblico, aquela tradição precisa ser rejeitada. Esse conceito que os pais da igreja traziam de tradição, de forma alguma, contradiz o conceito de sola escritura que os reformadores trouxeram. A tradição tem espaço na igreja, porém ela está subordinada a uma autoridade superior, que é a escritura. Para fechar a minha exposição sobre a sola escritura, eu queria dizer o seguinte, é muito claro nos pais da igreja que eles consideravam a escritura o registro inspirado da tradição apostólica. Ou seja, daquilo que os apóstolos ensinaram. Porém, eles não consideravam a si mesmos autores inspirados. Dessa forma, se a escritura é o registro inspirado e todos os escritos que vêm depois dos apóstolos não são inspirados, não tem como você colocar esses escritos, inclusive os escritos da igreja, inclusive as declarações oficiais da igreja, não tem como você colocar esses escritos no mesmo patamar que a escritura. Esses escritos não gozam da inspiração da escritura. Basta você fazer um raciocínio óbvio. Vamos supor, então, que realmente a ideia católica de uma tradição oral independente da escritura fosse verdade. Vamos supor que os apóstolos registraram a tradição apostólica na escritura, mas muitas doutrinas não estão na escritura e foram preservadas oralmente. Suponhamos, então, que um pai da igreja, lá do século I, início do século II, recebeu essa doutrina somente oralmente. O que ocorre? Esse pai da igreja não é inspirado. Ele está sujeito a todas as vicissitudes que os homens possuem. Ele poderia errar, ele poderia interpretar errado, ele poderia transmitir errado
essa doutrina. Por esse motivo, não tem como você usar os pais da igreja para determinar uma tradição infalível. Porque o veiculador da tradição, ou seja, o originador da tradição, era alguém que poderia errar. Veja que a gente não está dizendo que os pais da igreja necessariamente estavam errados. A gente está dizendo que eles poderiam errar. Diferente da escritura, que não pode errar, que é inspirada, que é infalível. Existe um exemplo do século II, do início do século II, que é simplesmente exemplificador dessa ideia, que é Pápias de Herápolis. Pápias, segundo Irineu e Eusébio, provavelmente conheceu os apóstolos. E eles dizem, Eusébio especialmente, afirma que Pápias disseminou uma doutrina chamada milenarismo, ou seja, Pápias entendia que os 1000 anos descritos no Apocalipse eram literais. Mas olha só o que Eusébio fala de Pápias. Segundo ele, Pápias ouviu essas parábolas, ou seja, ele teve acesso a fontes orais, advindas dos próprios apóstolos, só que Pápias, segundo Eusébio, teria interpretado errado as palavras dos apóstolos. Ele teria entendido errado aquilo que os apóstolos pregaram. Logo, ele acabou tendo uma ideia errada, porque, segundo Eusébio, ele era um homem de pouca inteligência, e acabou disseminando um erro na igreja, que foi o milenarismo. Por isso, os autores antigos, ou seja, no século II, especialmente no século III, os pais da igreja, majoritariamente, assumem uma posição milenarista, de ver os 1000 anos como literais. A questão é, se isso poderia acontecer com Pápias, a quem supostamente teve acesso a uma tradição oral advinda dos próprios apóstolos, se ele pode ter entendido errado, se ele simplesmente pode ter repassado adiante uma interpretação pessoal errada do que ele recebeu, isso simplesmente poderia acontecer com todos os outros pais da igreja. É por isso que a tradição, a posição protestante sobre a tradição, não é simplesmente de negá-la ou pressupor que eles estão errados. É simplesmente de dizer, bom, a tradição é útil, ela é importante, mas ela não é infalível. Se ela não é infalível, ela não está no mesmo patamar que a Escritura.